Bíblia aberta, cartilha de oração. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que tem Espírito de Deus. Eita, padre! Chegou chegando, hein? Chegou chegando mesmo. Não acreditem em todos que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Ponham à prova para saber se o Espírito que elas dizem que têm vem realmente de Deus. Pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. Agora, João vai dizer como que a gente faz a distinção, como é que se distingue. É assim que vocês poderão saber se, de fato, o Espírito é de Deus. 2 pontos. Então agora convém. É assim, João agora vai dar os critérios. Primeiro, quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano tem o Espírito que vem de Deus. Padre, não entendi. Calma. Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. Primeiro ponto. Segundo, o que ele tem é o espírito do inimigo do Cristo, perdão. Vocês ouviram dizer que esse espírito viria e agora ele já está no mundo. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas. Porque o espírito que está em vocês é mais forte que o espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Eles falam das coisas do mundo e ouvem porque eles pertencem ao mundo. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gente, existe uma questão assim, sabedorias e sabedorias. Se explica, padre, logo. Veja, existem pessoas que se dizem, eu tenho o Espírito de Deus. Mas João diz, coloque à prova se esse Espírito é de Deus. Coloque à prova. Por quê? Porque existem pessoas que dizem ter o Espírito de Deus e falam como falsos profetas, espalhando mentiras. Espalhando mentiras. E o critério que João nos coloca é simples. Quem afirma que Jesus veio como ser humano tem o Espírito de Deus. Mas quem nega isto não tem o Espírito de Deus. Como assim, padre? Bom, gente, na história, já em João, haviam muitas teorias. Teorias e que foram rechaçadas pela igreja. Nós acreditamos. E por isso é o que acabamos de celebrar no Natal. Não faz muito tempo que Jesus foi a encarnação do Espírito Santo, pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e veio como ser humano em tudo como homem, menos no pecado. Mas certamente em João já tinha alguns que diziam que Jesus era só Espírito. Que Jesus não veio como pode Deus se tornar homem? E vieram muitas outras teorias que foram discutidas e rechaçadas. O monofisismo, o nestorianismo, depois Pelágio,
Você vai dizer, padre, eu não conheço nada desses nomes. Pois é, aí que entra a igreja. É aí que entra os ensinamentos da igreja. Gente, não se assuste. Jesus não deixou uma linha escrita. Jesus confiou aos apóstolos: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. A partir de Pedro, com a efusão do Espírito Santo, e aí vem os Atos dos Apóstolos, a igreja foi se organizando. Compreenda o que eu estou dizendo. Jesus não deixou, ele deixou falado. E foi preciso escrever. A igreja, com a assistência do Espírito Santo, foi se organizando na sua estrutura humana. Por que eu estou contando isso? Tem muitas coisas que eu não sei. E muitas vezes eu preciso reestudar. Por exemplo, eu fiz 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia. Gente, era pesado. E tem muita coisa que eu tenho que reestudar. Por quê? Porque aconteceram muitas heresias. O que é uma heresia? Alguém que prega algo que difere da palavra de Deus. Por exemplo, certamente, no tempo de João, alguém começou a dizer que Jesus era só espírito. Depois começaram a dizer que Jesus só tinha uma vontade, ou 2 vontades. Depois outros falavam sobre o batismo. Depois outros falaram... Então começaram a inventar algumas teorias. Qual sempre foi o critério? Essas teorias eram avaliadas pelos apóstolos. Isso bate com a palavra. É verdade. Isso não bate com a palavra e a tradição da igreja. Era declarado heresia. Então hoje eu digo para você assim, não vivemos fortes heresias daquele tempo, mas vivemos hoje outras. Sinceramente, a minha consciência sua não pode ser a última palavra na verdade. Eu não quero isso. Aqui que entra, eu quero usar a palavra obediência à igreja. A igreja no seu magistério, a igreja nos seus documentos, a igreja nos seus concílios, elas vão ajustando. Isso aqui não é bom. Isso aqui dá uma interpretação errada. Essa é uma visão errada de Jesus Cristo. Daí que se cria cristologia, um estudo sobre a pessoa de Jesus, no que se refere à igreja. Eclesiologia, o estudo da igreja. É mesmo quando essas manifestações, vamos falar de Medigor, todo mundo ficou assustado, a igreja fez a interferência. Não, calma, não é bem assim. O Santo Padre, o Papa Francisco, pediu que um grupo de teólogos, acompanhado de um cardeal, fosse fazer uma visita para avaliar as visões, a dimensão pastoral, para avaliar, para ver se aquilo não fere a revelação e está dentro daquilo que é nossa fé. A igreja é muito prudente. Não vejo nisso que a igreja é ruim. A igreja é mãe. Ela quer caminhar para o bem. Você percebe como é difícil viver a fé sozinho? Como eu posso criar um Jesusinho particular, um Jesus que eu invento, criar uma religião própria, aquilo que me agrada. Nossa, tudo isso surgiu desse texto. Por isso que Santa Teresa dizia, quero ser igreja. E eu digo para você, a igreja é o caminho mais seguro para a nossa salvação. Não tenho receio disso.